O Brasil se encontra debaixo de maldição? Esse era o tema de uma conversa minha, uma conversa particular com um amigo que é pastor evangélico. E devido às coisas que têm acontecido, às opções que o nosso povo tem feito, veja bem, não são os pecados, meus irmãos, porque pecar todo ser humano peca. Mas as opções, as nossas colocações que estão sendo feitas pela maioria da população, têm levado essa nação a estar debaixo de maldição? Nós chegamos à conclusão que sim, meus irmãos. Cada dia mais, a nossa nação se parece com a antiga Babilônia. A forma das pessoas pensarem, a forma delas se indignarem. Se você vê do mundo gamer, até notícias, artistas, atletas, políticos e etc, etc, você vê que tem muitas pessoas de bem, mas tem muitas e muitas pessoas cancelando até mesmo autoridades por fazer algum tipo de discurso, principalmente se ele defender a moral, a família e os bons costumes. Tem um gamer aí muito famoso, acho que um dos pioneiros aqui no YouTube, o Zangado, um cara de boa índole, e ele tem feito algumas críticas aos jogos que estão colocando em seu roteiro coisas que você não gosta do personagem. Você acha o jogo legal, tem uma jogabilidade boa, e quando o cara vai ver o game, a história do personagem, você não simpatiza, você fica contra o seu próprio personagem. Eu tenho notado isso, eu também sou gamer, e é por isso que você tá vendo aí remake. Antes não tinha espaço para remake, você não ia jogar uma trama, uma história que você já conhecia. Mas as novas tramas são tão ruins que as pessoas voltam a desejar aquelas que já passaram e estão fazendo. Se você se perguntava por que antes não tinha remake e hoje tem, é por conta disso, certo? É por conta disso. Mas como eu ia dizendo para vocês, o nosso país está implementando em sua própria cultura os costumes de Sodoma e Gomorra. E isso já aparece no ranking, meus nobres irmãos. A dica do nosso estreante aqui, Abreu Neto 95, que estreia com chave de ouro, ela deixa claro isso aí. Um abraço forte para o nosso irmão, como eu digo, meus irmãos, todos vocês são bem-vindos nas dicas aqui no canal. E é graças a essa nossa união que o canal está até hoje, né? Tá quase completando aí os 10 anos. A matéria que ele me manda diz o seguinte, eu nem vou mostrar a matéria porque eles estão dando em cima até disso, tá certo? Mas se você procurar aí, o título é esse: Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, de acordo com pesquisa. Esse índice global de promiscuidade, né, ele é avaliado em 45 países. E o Brasil, dentre esses 45 países analisados, é o segundo. Você sabe que, com todo o respeito, né, mas os direitos coloridos aqui estão muito avançados. Eu sei que o pessoal sempre diz, Davi, mas lá na Europa, Davi, mas em tal canto tá pior. Mas o Brasil, pela cultura que ele teve, demonstrou até hoje, ele está muito avançado. É um dos países que tem mais leis pró isso do mundo. Não é o mais, mas é um dos. Essa matéria é recente, 23 de 10 de 2023, e ela afirma que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Essa pesquisa foi realizada pela empresa NapLab e reproduzida essa semana, viu? Pelo jornal New York Post. Para quem já sabe, é um jornal muito famoso, um jornal com grande credibilidade global. Então, falando em global, né, o índice global da promiscuidade avaliou o nível de promiscuidade de 45 países. A equipe levou em consideração a idade média em que a virgindade foi perdida. Ninguém nem fala mais essa palavra, é pecado, é tabu. Você dizer, eu quero casar com uma mulher assim, eu quero casar nessa situação de virgindade, Ave Maria, meu irmão. Vai aparecer gente te cancelando, e isso mostra que essa pesquisa está certa. Porque as pessoas agora compraram as narrativas mostradas em filmes, em séries, começaram a imitar o comportamento de seus artistas favoritos, que não tinha outra meta a não ser isso. Eles odiavam quando eles chegavam numa menina e a menina dizia, não, eu só vou ficar com você se você casar. Eles precisavam acabar com essa cultura. Chamavam de liberdade sensual. E foram fazendo, até que hoje chegou a esse nível. Ninguém fala mais nisso. Acabou. Eu já vi pessoas que se dizem despertas, que tem canal por aqui, que acham que Deus fez ali, né, aquele selo, porque é um selo mesmo que tem no órgão feminino. Acha que Deus fez porque não tinha o que fazer. Deus fez isso aí, mas não tem nada a ver não. É uma bobagem. Agora, eu sei porque eu conversava com as minhas amigas, principalmente as mais rodadas, e elas diziam, olha, Davi, é difícil quando você experimenta, né, certos tamanhos, você se acostumar com um tamanho pequeno.
Às vezes o cara sabe fazer, é carinhoso, né? E você chega lá. Mas vira e mexe quando você tá sozinha, né? Aquela tardezinha, você começa a lembrar dessas experiências que teve. Isso é um fato. É um fato. Então acredito, meus irmãos, e você é livre para discordar, que Deus fez o selinho justamente para isso. Para que a pessoa se resguardasse. Porque ela futuramente, ela não seria atentada por essas coisas, mas destruíram tudo. Como eu disse, hoje esse pensamento é totalmente criticado, não é? Não pode mais falar nem isso. E eu tomo aqui o máximo cuidado possível, até também para não ofender ninguém, que não é a intenção. É simplesmente trazer para debate um tabu. Só isso. Então, o número médio de parceiros íntimos é o que a pesquisa, né, levou em consideração para colocar o Brasil em segundo de promiscuidade. Eles levaram, ó, o número médio de parceiros sexuais, ou seja, né, a pessoa tem um monte de parceiros. Aí com isso vem o quê? Taxa de DST, certo? Eles levaram em conta essa taxa, porque eles pegam ali os índices dos próprios hospitais, então a taxa é alta, né? E a porcentagem da população que considera o sexo antes do casamento entre adultos moralmente aceitável. Isso aí, meu irmão, eu coloco o Brasil em primeiro. Eu digo porque quando você conversa com as pessoas, elas até acham ruim que você tenha essa opinião. Os fatores adicionais considerados foram se a prostituição é legal ou pelo menos parcialmente legal, e se o sexo antes do casamento é ilegal para o cidadão do país. Claro que não, aqui no Brasil é tudo liberado, tá tudo liberado, né, meus irmãos? Então vamos lá. No caso do Brasil, a idade média em que a virgindade é perdida é 17 anos. Engana que eu gosto. Segundo o estudo, pode saber que esse número é bem mais baixo, viu, família? E o número médio de parceiros sexuais é 9. 9. Só 9, né? Já dá pra fazer uma, né, com isso aqui. O índice de DST por 100 mil habitantes é de 31.746, ou seja, 61% aceitam sexo antes do casamento. O NAPLAB compilou dados de várias fontes para elaborar sua lista, analisando taxas nacionais e entrevistas. A França tem a visão mais relaxada quando se trata de sexo antes do casamento, com 94% da sua população afirmando que não é uma questão moral. Já a Austrália foi considerado o país mais promíscuo do mundo. O cidadão médio tende a dormir com 13,3 pessoas, quase 14 pessoas. E 81% dos residentes aprovam o sexo antes do casamento. A Índia foi nomeada pelo NAPLAB como o menos promíscuo dos 45 países examinados. Apenas 19% dos indianos consideram sexo antes do casamento aceitável, enquanto o cidadão médio tinha apenas 3 parceiros no máximo, né, de intimidade aí. E aqui eu vou dizer a lista para vocês. O primeiro lugar, né, o mais Babilônia, o mais Sodoma e Gomorra, é a Austrália. Segundo lugar, né, o Brasil, Brasilzão, né, o nosso Brasil, que tá aí brigando pela liderança, viu? A gente não ganha mais Copa do Mundo, mas essa aí pode ter certeza que temos muito potencial. Temos craques no comando aí que estão levando o nosso país nessa direção. E é por isso que você vê as coisas como tá, né? Em terceiro lugar vem a Grécia, quarto lugar Chile, quinto Nova Zelândia, sexto Alemanha, sétimo Itália, oitavo Suíça, nono Tailândia, décimo África do Sul. E esses são os 10 primeiros, né? E aí países com pessoas com mais parceiros de intimidade, aí vem Turquia com 14,5, Austrália 13,3, Nova Zelândia 13,2, África do Sul com 12,5, Finlândia com 12,4. Isso aqui é a média de parceiros que um cidadão normal tem, né? Noruega com 12,1, Itália 11,8, Suécia 11,8, Suíça 11,1, né? Então esses são os principais, meus irmãos. Enfim, né? Aí tem gente nos comentários revoltados, dizendo, não, mais promiscuidade tem em Brasília, né? Ou seja, o pessoal defende, meu irmão, não quer nem que fale, né? As pessoas não querem nem que se fale mal. Ora, você tá falando mal, meu irmão. Quem é você pra tá falando mal, hein? Seu grande cocôzão, né? É, meus irmãos, agora eu fico pensando, né? Um pai que tem uma filha, isso é até bem polêmico, meus irmãos. Quando a minha esposa estava grávida, e ela perguntava, o que é que você quer que seja? Quer que seja uma filha? Quer que seja um filho? E eu dizia, olha, eu prefiro um filho. Não tem nenhum motivo específico, simplesmente porque é muito mais difícil você criar uma filha hoje em dia. E eu imagino, meus irmãos, vocês
né, pais e mães de boa índole, o que vocês enfrentam. Com um filho já é difícil, a gente tem que estar sempre em cima também. Mas com a filha você tem toda uma mídia, você tem toda uma cultura implementada por essa mídia, você tem uma Anitta sendo a mulher do ano. No mesmo ano em que uma professora, né, dá sua vida por 14 alunos, eu faço um vídeo e ele é retirado do ar. E aí você tem, eu chego a me arrepio, família, só de pensar nisso, né? Você tem uma professora heroína, que as pessoas, olha, sai daí, você já salvou 5, ela, não, eu vou salvar mais. Sai daí, você já salvou 7, não, eu vou salvar mais. Sai daí, mulher, você já salvou 10, não, eu vou salvar mais. E ela fica ali até não aguentar mais e tirar o máximo possível que a sua própria vida aguentava. Você não tem um seriado, você tem seriado de quê? De uma piranhazinha que ceifou a vida dos próprios pais. Você tem isso, aí você tem série, você tem filme, você tem homenagem, tem pessoas, né, pagando em podcast para entrevistar essas pessoas. Você tem isso. E essa professora heroína não tem nada, ninguém toca no assunto. Os nossos impostos são gastos para financiar séries com assassinos, para romantizar a criminalidade, como o tráfico, como é no caso de Meu Nome Não É Johnny, né, e tantos filmes aí da mídia, que eu nem assisto mais, por isso é que eu tô citando Meu Nome Não É Johnny, que já é, né, do tempo dos dinossauros. Eu tô falando porque é o último que eu assisti, eu não assisto mais cinema nacional. Aliás, assisti Tropa de Elite, né, que é bom. Então, meus irmãos, você criar uma filha onde um exemplo de mulher é a Anitta, e a outra que realmente é uma heroína, é um exemplo, deveria ter um feriado nacional e tudo, essa aí é deixada de lado. Eu imagino, né, como é difícil. A menina ali, pai com a sua filha, aí quer vestir ela de forma decente, e as amiguinhas tudinho dela debochando dela, olha, você parece uma bruxa, você parece uma menina dos anos 70, olha, você tá ridícula. E ela crescendo, ouvindo aquilo. Então eu tiro aqui meu chapéu pra você, meu irmão, que tem filha, né, que educa sua filha, e eu sei o que você enfrenta. Você, né, pai e mãe, são verdadeiros heróis que estão aí no anonimato, né? Eu admiro demais a coragem de vocês. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou até parar de falar antes que me deem um pé, né, no traseiro também, por estar falando muita besteira, porque é isso, né? As coisas sérias são tratadas como besteira hoje em dia. Então eu peço que você compartilhe o que é que você acha, né, sabendo desses dados aqui, né? Você vê aí que é internacional, não é nem nacional, né? Enfim, é isso, meus irmãos. Se você gosta desses vídeos, se você quer que continue, considere também ser um membro do canal, isso ajuda muito. Se não puder, deixa o like, compartilha, tá certo? Mostre para mais pessoas que isso ajuda tanto quanto, tá certo? Principalmente se você é daqueles que comentam, isso ajuda muito também. E é isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!